Eu sou o servo e missionário Roberto. O tema dessa pregação é intercessão dos santos. Vamos provar na sola Escritura que tem intercessão. Nós somos muito atingidos. Por que você pede uma intercessão a Nossa Senhora? Por que você pede uma intercessão a São João Batista ou a Nossa Senhora de Fátima ou etc, né? Por que você pede intercessão para o Padre? Intercessão, para a gente entender, tanto no Velho Testamento e no Novo, intercessão é orar uns pelos outros. Acender vela, ali no altar tem um lugar que coloca as orações. E as orações sobem e o anjo cata essa oração e leva para Jesus Cristo. Isso é intercessão. Os anjos fazem isso frequentemente. O livro de Jó também fala de intercessão. Apocalipse 6, 9 e 10 fala de intercessão. Apocalipse 5, 8 fala. Apocalipse 8, 7, 8, 3 fala de uma intercessão. Porque ali quando Zacarias fazia os trabalhos dentro da igreja, que era sacerdote, ele fazia súplica, fazia oração, e as orações subiam como um incenso. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Em Tiago 5,16, 1 Timóteo 1, ali fala, orar uns pelos outros. Esse é um distorcimento que 1 Timóteo 2, 5, ali fala da mediação, da salvação, não das orações. Se você ler o 6, você vai entender. 1 Timóteo 2,1 fala, orais um pelos outros. Fazer súplicas e etc. Aqui no Velho Testamento, no livro de Jeremias, o Senhor dirige a Jeremias. Fala, eis o que diz o Senhor. A Jeremias, a propósito da seca. Ó, Jeremias 14, 1. Jeremias 14, 11. Ó. Olha que interessante. Disse-me o Senhor, em seguida, não interceda em favor desse povo. Ó, o Jeremias quer interceder a favor desse povo. Desses falsos profetas, dessa seca, desse ocorrido que estava acontecendo ali naquela época, naquele século. O profeta Jeremias queria interceder pelo povo. O Senhor falou, não ouvirei. 12. Se jurar, não escutarei. Se jejuar, não escutarei seus lamentos. Se oferecer holocausto e oblações, não os aceitarei. Quero destruí-lo pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, lhe respondi, Senhor Javé, olhai para os que dizem, os profetas, a espada não vos atingirá, e não sofrereis fome, pois que nesse lugar eu vos darei a paz e segurança. Olha só, o Senhor se dirige ao profeta Jeremias, fala para não interceder por esse povo. Se orar, se jejuar, não ouvirei. Ao 15, se mandar tanto Moisés e Samuel, não escutarei. 15 do 1. Disse-me então, ó, como tem intercessão no Velho Testamento e no Novo. Disse então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentam diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo, expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. Olha só que interessante. Os dois profetas, Moisés e Samuel, se apresentar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, jamais ouvirá a intercessão. Por que isso acontece? Porque o povo desobedecia, o povo não acreditava no Senhor. Ó, Caim mata Abel, e o sangue de Abel está clamando. O sangue de um mártir clama por justiça. Gênesis 9 e 10. 4, 9 e 10. O Senhor disse a Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura o guarda do meu irmão? E o Senhor disse-lhe, que fizeste que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra? Mesmo morto, ele está clamando por justiça. Ali, em Jeremias, a voz do Senhor vai a Jeremias para não interceder por esse povo. Se vir Samuel,
Moisés e Samuel, não o ouvirei. Se fazer orações, se fazer jejum, se prestar culto, não o ouvirei. Apocalipse. Os caras lêem o livro de Apocalipse, mas os caras não ensinam isso aqui. 6, 9, ó. 9 e 10. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositado. Quer dizer o quê? Quem dava testemunho? Da palavra de Deus. E essas pessoas eram mortas, eram martirizadas. Mesmo morto, ele está ali diante do altar, clamando por justiça. Mesma coisa lá em Gênesis 4, 9 e 10. 10. Apocalipse 6, 10. Clamava em alta voz, dizendo, até quando tu és o Senhor, o santo verdadeiro, ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Ao 8, ó. Apocalipse 8, 3, ó. O anjo cata a oração e apresenta a Deus ao altar, como aqui na terra. A consagração. Isso funciona por causa da consagração. Por que isso funciona? Porque os anjos têm acesso. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Em Efésios 1, 9 e 10, ele liga as coisas na igreja material com a invisível. Por causa do pastoreio, por causa da chave que o Pedro tem de ligar e desligar. Por isso que o anjo tem esse acesso. Porque está em sintonia com a igreja mística na terra e a igreja mística celestial. Por isso que os anjos têm acesso às orações. Adiantou-se outro anjo, e pôs junto ao altar com um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, que são orações, para que oferecesse com as orações. Lucas 1 ali tem o sacerdote, pai de João Batista, ali fazendo orações, súplicas, acendendo incenso, lembrando as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. Apocalipse 5, 8. Ó. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postaram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma taça de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Santos na terra, as orações dos santos material, carnal, e os santos espiritual. Tem uma unidade. As nossas orações sobre os santos que está na glória, cata e leva diante do altar e apresenta ao Senhor Jesus Cristo. Isso que funciona uma intercessão. Mateus 22, 30, Lucas 20, 34, que Jesus fala, no dia da ressurreição serão como os anjos. Nós seremos como anjos, meu irmão. Porque os caras catam uma passagem, Timóteo, muito distorcida e é fácil entender. 1 Timóteo 2, 5. Ó, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Mediador. Em Gálatas 3, quem se fez ali na cruz? Em Atos Apóstolos 20, 28, quem deu o sangue pela igreja? Que não está falando das orações, da intercessão, não, está falando da mediação, da salvação de toda a humanidade. Jesus, homem que se fez homem e habitou entre nós. 100% Deus, 100% homem. E o versículo 1, Timóteo 2:1, acima de tudo, recomendo que você faça prece, orações, súplicas, ações de graça por todos os cristãos. Aí você vai lá em Êxodo, você vai entender como funcionava a igreja primitiva, tabernáculos, que é a prefiguração da igreja de Cristo. E tinha sacrifício, tinha altar, tinha candelabro. Quem fazia o sacrifício era sacerdote. Moisés, o mediador, por anjo, como vai dizer lá em Atos Apóstolos 7, 53. Aqui, você já deixa bem claro do que é essa mediação, da salvação. Que se entregou como resgate por todos, tal o fato atestado em seu tempo. Só. Se entregou onde? Na cruz. Eles catam esse texto muito distorcido. Mas mesmo assim ele pede oração para pastor, para pastora, para diácono, para diaconisa e etc. Essas igrejas de homens. É muito diferente da igreja celestial, da igreja que Cristo fundou desde a era primitiva. Desde os mandamentos que foi dado a Moisés.
Segue a tradição até hoje. Tanto no Velho Testamento e tanto no Novo. No Novo Testamento é em Jeremias 14:1 e Jeremias 14 em diante, Jeremias 15:1. Deus está falando, não se apresentar Samuel, Moisés, se apresentar qualquer profeta que está na glória, não ouvirei. Como não tem intercessão? Ali Moisés ou Abraão, quando vai ali para a terra do Egito, ali passa fome, o Egito cai da sua mulher. Aí Deus manda enfermidade para o faraó daquela época lá. Quem intercede pelo faraó? Faraó. Moisés, Abraão. Deus dá a revelação ao Egito, aquele rei do Egito ali, do tempo de Abraão. Você está com a mulher do meu servo e manda peste, manda doença. E depois manda chamar Abraão. Vai falar, sim, é minha irmã, sim. Mas se eu falasse que era minha mulher, você ia me matar. Depois intercedeu pelo Egito, lá, o faraó daquela época ali, da época de Moisés, ou de Abraão, intercedeu por ele, foi curado e devolveu a mulher a Abraão. E deu a todas as suas concubinas, deu gado, deu alimento e ele foi embora. Como não tem intercessão? Como não tem intercessão, meu irmão? Tanto no Velho e no Novo. Jó intercedia pelo seu filho. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Tem muita coisa aqui, mas Apocalipse 19:6, Tiago 5:16, etc. Hebreu 12:22, 23. Glória a Deus, aleluia.